Sal da igreja é capaz do Senhor, amém? Sal da igreja é capaz do Senhor, amém? Queridos, aproveitando aqui um gancho do que o Rafael falou, é interessante, Rafael, que, como você falou, de onde a gente menos espera, às vezes vem aquilo que não acreditávamos. Então, eu quero te chamar a atenção essa noite, que talvez, alguém possa estar incomodado com a igreja vazia, alguém possa estar incomodado porque os outros irmãos não vieram. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que a gente menos espera, vem do momento ao qual menos esperamos. E se Deus te trouxe até aqui essa noite, é porque Ele tem algo para colocar na sua vida. Ele tem algo para derramar na sua vida. Deus, nesta noite, Pai, desejamos, Pai, não simplesmente a Tua presença nesse lugar, Senhor, mas desejamos que a Tua glória se manifeste, Pai, em nossas vidas, Pai, para que possamos exalar, Pai, aquilo a qual, Pai, o Senhor tem colocado, Pai, para nós, Senhor, para que possamos exalar a Tua presença, Senhor, para que as pessoas, Pai, que nos encontrarem quando passarmos por aquela porta, Senhor, possam ver, Pai, que na vida de cada um aqui, Pai, se encontra a Tua presença, Deus, para que as pessoas olhem e falem: eis que ali vai um servo do Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, que não venham sair palavras, Pai, do meu coração, Senhor, mas que venham sair palavras, Pai, direto do Teu trono, Pai, para a vida de cada um que aqui se encontra, Pai, inclusive para a minha, Deus. Deus, muito obrigado, Pai, por podermos estar aqui essa noite, Pai. Toma esse lugar, Pai. Pai, que a Tua glória venha se manifestar, Pai, não só hoje, como em todos os dias, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu queria convidar a igreja a abrirem vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 22. A palavra ela vai dizer o seguinte: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Queridos, essa passagem todo mundo conhece. Essa passagem é uma passagem que diversas vezes já pregamos sobre ela. E é interessante, porque a gente enxerga ali Jairo, e esse texto ele vai ter uma ligação, com algo que vai acontecer posteriormente. Mas em todo esse contexto, Jairo, ele vai estar pedindo a Jesus, Rafael, que Jesus vá de encontro à sua filha. Só que no meio disso tudo, Jesus ele estava atendendo uma outra pessoa. Jesus ele estava atendendo a mulher do fluxo de sangue. Mulher essa que a Bíblia ela vai mostrar que há diversos anos já estava com esse problema. Mas o porquê eu separei exclusivamente esse versículo dentro de tantos outros que eu poderia separar dentro do mesmo capítulo? É porque o que me chama a atenção aqui é o final. O nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Por que Jairo ele vai se prostrar aos pés de Jesus?
Porque ele vai reconhecer não só a autoridade de Jesus, como ele também vai reconhecer em Jesus aquele que vai trazer a cura, a liberdade para quem Jairo desejava. Dentro desse contexto, queridos, a gente pode ver que Jairo ele não estava preocupado, Rafael, com quem estava ao lado, com quem estava à frente ou quem estava atrás. Ele estava preocupado em adorar. Ele estava preocupado em se prostrar. Ele estava preocupado a render aquele que merecia os seus tributos. E quando eu falo em tributos, não falo, nos tributos como a gente costuma falar no financeiro, mas render a glória, render a adoração. Mas Diogo, o que isso tem a ver com o que a gente tem que falar hoje? Queridos, Isaías 10, 27. Isaías 10, 27 vai dizer: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mas Diogo, eu ainda não entendi. Jairo ele vai reconhecer isso aqui. Jairo vai reconhecer isso aqui. Jairo ele vai entender que Jesus é aquele que veio para fazer justamente o que está escrito aqui: despedaçar através da unção o jugo. Muitas vezes, Rafael, a gente está preocupado com coisas, com situações, estamos aprisionados, mas não nos preocupamos verdadeiramente com aquilo que vai nos libertar. Não nos preocupamos verdadeiramente com aquele que vai nos trazer a libertação. Só que Jairo, ele entendendo isso, ele se prostra perante aquele que faria aquilo que ele necessitava. Mas eu estou pegando aqui o exemplo de Jairo. Eu falei da mulher do fluxo de sangue, que ela crê, ela acredita, ela simplesmente toca e a cura vem. E eu posso citar tantos outros que a Bíblia ela vai nos trazer, que também vai acontecer o mesmo, porque essas pessoas elas vão entender quem era Jesus e qual era a função de Jesus ali. Existe uma passagem a qual eu gosto muito, e comumente eu gosto de citá-la, e ela cabe aqui. Ela cabe por quê, Diogo? Ela cabe porque ela vai me trazer a ideia disso daqui. Ela vai me responder isso daqui, que é Isaías 61. Em Isaías 61, o profeta ele vai estar dizendo o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e me enviou a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos. O que Jesus veio fazer, gente? Vamos lá, o que Jesus veio fazer? Pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, e principalmente proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso foi o que Jesus veio fazer. Às vezes a gente vai procurar a liberdade, a libertação, diversas coisas em tantas situações, e a gente vai esquecer que o principal, quem vai nos dar a liberdade, o principal, quem vai nos libertar é Jesus. O próprio vai dizer: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas quem é a verdade? E ele responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Queridos, vamos parar de procurar a nossa liberdade, a nossa libertação, onde você não vai encontrar.
Vamos parar de procurar a nossa liberdade, talvez num amigo, talvez na esposa, no esposo. São importantes? São. Mas a liberdade não vai vir deles. A libertação não vai vir deles. Eu vou procurar a minha libertação no meu emprego, porque o meu emprego vai me libertar financeiramente. Eu vou ter uma liberdade financeira, vou fazer o que eu quero e vou ter tempo para Deus. Mentira. Se Deus não for a primazia da sua vida, você não vai ter a liberdade que você tanto busca. Você não vai ser de fato liberto, porque a sua liberdade, a sua libertação, ela não vai começar no seu natural, mas ela vai começar no seu espiritual. A partir do momento que você para aqui à frente, aceita Jesus como Salvador e começa a deixar Ele transformar a sua vida. A libertação, ela só vai vir a partir do momento que eu entendo aquele que liberta. Se eu começo a compreender quem liberta, eu não vou atrás da libertação, eu vou atrás do libertador. Mas a gente quer procurar a libertação em pessoas, em coisas. Jesus está nos esperando. A gente costuma muito falar sobre que Ele morreu na cruz por nós, que Ele fez um sacrifício por mim. De fato, será que eu tenho entendido isso? De fato, será que eu tenho compreendido a dimensão do sacrifício que foi feito pela minha vida? Se eu venho para a igreja e simplesmente eu acho que o Rafael é evangelista, ele tem que evangelizar. O pastor que tem que fazer, não sou eu não. De mais uma vez, pedindo dinheiro. Queridos, não somos nós, não se trata de nós, não é para nós, é Ele, é por Ele, por meio dEle. E eu busco a liberdade, muitas vezes em falas. Eu busco a liberdade lá no meu Facebook. Agora o pessoal não usa muito mais o Facebook, né? É mais o Instagram lá, colocando os storyzinhos. Não, por isso. Não, e coloca um monte de coisas, um monte de frases de efeito, mas que não tem efeito nenhum sobre a vida deles. Porque quem vai trazer de fato o efeito é aquele que vai libertar. Quem vai trazer de fato esse efeito, que é o efeito libertador, é Jesus. Mas não queremos pagar aquilo que nós chamamos de preço, né? Que Jesus ele vai dizer o seguinte: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma minha cruz e siga. Toma a tua cruz e siga. Mas Diogo, a gente está falando de libertação, sim. Será que temos tomado a nossa cruz? Sabe quando que eu entendo, Rafael, quando eu estou liberto ou não? É quando eu de fato tomo a cruz e eu sigo. Será que eu tenho tomado a cruz e de fato eu tenho seguido? Ou eu estou esperando a libertação vir de algum lugar que ela nunca virá? Porque se eu entendo que a libertação vem de Jesus, essa libertação ela vai acontecer na minha vida. E a partir do momento que ela acontece, eu vou compreender que eu preciso tomar a cruz, que eu preciso seguir, que eu preciso ir adiante. Paulo ele vai dizer que ele é imitador de Cristo. E nós somos imitadores de quem? Será que eu tenho imitado o Rafael? Não que isso seja desmérito, mas que Rafael ele imita alguém. Será que o Rafael tem imitado a Cristo? Ou será que o Rafael tem imitado o Douglas? E será que o Douglas tem imitado o Luigi? E assim sucessivamente. E de repente quando a gente vai parar, eu imito o outro, que imita o outro, que imita o outro, que no final ninguém está imitando Jesus. No final ninguém Jesus. O apóstolo Paulo,
Eu falei isso uma vez aqui na igreja, mas é bom que a gente entenda e compreenda. O apóstolo Paulo, ele vai falar sobre: eu combati um bom combate, Rafael, encerrei a carreira e guardei a fé. É tão bonito isso, né? É bonito, né, Alexandre? É lindo. Também acho. Só que antes, o apóstolo Paulo, ele vai declarar o seguinte: pois a minha vida, eu deixei ela se esvair, Rafael. Sabe o que é esvair? É ir embora, como uma oferta líquida de adoração a Deus. Será que eu sou liberto? Será? Paulo, ele era liberto. Paulo, ele teve um encontro com Deus. A libertação foi instantânea na vida dele, porque ali ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que a libertação veio por intermédio de Jesus. Só que nós estamos presos a coisas tão pequenas. Estamos presos a mágoas, estamos presos a rancor, estamos presos a fulano de tal me fez isso, não. O Rafael, falou meio atravessado comigo. E um monte de Eu sei. O Evangelho, e Jesus, ele vai deixar isso claro. O Evangelho, ele não é algo para que venhamos a ter prazer de fato. Ele é doloroso. Eu preciso ter prazer na lei do Senhor. Eu preciso que isso me tome de tal forma para que eu possa querer vivenciar aquilo. Mas vai ser doloroso. Não importa o tempo que você tenha, você já começou a sentir a dor dessa caminhada. Só que aqui eu não quero atentar para essa dor. Eu quero atentar para, de fato, se existe uma libertação em nossas vidas. Atentar para, de fato, se dia após dia eu tenho visto a mudança dessa libertação que vai acontecer a partir do primeiro ponto, que eu venho aqui à frente e aceito Jesus como Salvador. É muito fácil eu declarar que eu sou liberto. Ato. Não existe isso na minha vida. Mas Diogo, por que você resolveu trazer essa palavra? Porque vamos ter mais 3 semanas, não é, Rafael? Vamos ter mais 3 semanas, da qual poderemos entender e compreender o nosso estado e buscar em Deus essa libertação. Buscar em Deus essa quebra de maldições que de repente tem vindo por pessoas há tempos em nossas vidas. Minha mãe, meu avô bebia, minha mãe bebe, meu irmão bebe, meu primo bebe. Cara, você acha isso normal? Você acha que isso está certo? Não tem algo errado que precisa se tornar correto? E ontem nós estávamos falando sobre avivamento e chegamos à conclusão de que, para que de fato exista um avivamento, a maior mudança tem que começar por dentro de mim. E como que a mudança começa na minha vida, Rafael? Quando eu aceito Jesus como Salvador. Incrível. Nesse mesmo momento que eu aceito Jesus como Salvador, começa o meu processo de libertação. E por onde começa o meu processo de libertação? Através de Cristo. Por quê? Ele veio para libertar os cativos e a abertura de prisão aos presos. Ele veio para libertar os cativos.
pergunta que eu te faço hoje: você se acha livre ou você ainda se acha cativo? Você de fato, você faz a obra do Senhor de todo o seu coração, com toda a sua vontade, sem pensar nos benefícios que você pode ter, ou sem pensar nos reveses que você pode ter? Ou você faz como aqueles homens que verdadeiramente estavam libertos, que hoje são chamados de mártires, que eles não ligavam para as consequências dentro da proporção da qual a vida deles de fato eles haviam entregue ao Senhor? Eu não estou dizendo para você que você precisa largar tudo que você faz e simplesmente fazer as coisas para Deus. Eu estou falando para você que quando você passa por aquela porta, você precisa continuar sendo quem você é aqui dentro. Você precisa continuar pregando e ministrando o Evangelho na vida das pessoas que estão lá fora. Isso é ter a libertação da sua vida. Mas como é que eu ministro o Evangelho lá fora? É quando eu saio daqui e as pessoas veem verdadeiramente que eu sou cristão. É quando eu saio por aquela porta e as pessoas enxergam em mim verdadeiramente que Deus está na minha vida. Mas quando eu falo sair por aquela porta e ver que as pessoas veem na minha vida Deus, não é que eu tente passar uma maquiagem de algo, porque a maquiagem ela só dura até o momento que você lava o rosto. Você não vai ser sempre a pessoa maquiada e mascarada. Uma hora a gente sai, uma hora cai. Então não finja. De fato busque a libertação. De fato busque Jesus. De fato busque aquele que veio trazer a libertação para as nossas vidas. Porque dele não vai ser por meio de nenhum outro. Não vai ser por meio de nada e nem de ninguém, mas por meio de Jesus. Porque é por meio dele que a transformação das nossas vidas está acontecendo e vai continuar a acontecer. E que nesses próximos dias, Rafael, que a gente vem ter aqui, nesse culto de libertação e quebra de maldição, que a gente possa vir com o coração aberto e disposto, não só a receber de Deus, como também compreender e entender o nosso estado. Porque vai ter muita gente, Rafael, que vai chegar aqui se achando o cara santo, o cara que não precisa se libertar de nada. Mas todos nós precisamos. Vai ter um cara que não tem maldição nenhuma na família dele, mas tem gente lá que está usando drogas, e é uma linha que vem já desde o tataradê, tataravô, e aí vai. Sabe qual é o nome disso? É mudança de atitude. É mudança de pensamento. Entramos no ano de 2023. Não podemos continuar com o pensamento de 2022. Eu costumo falar que Deus ele só vai agir nas nossas vidas se nós permitirmos. Deus ele só vai gerar a transformação, ele só vai me dar a libertação, ele só vai trabalhar, ele só vai gerar, o Rafael, a quebra da maldição se eu permitir que ele faça isso. O nosso pastor pregou aqui na mini vigília acerca daqueles homens que foram libertos da prisão, mas para que aquilo acontecesse, foi necessário que 2 desejassem. Se ninguém desejar, não vai acontecer. Sabe, queridos? Ainda lá em Marcos 5:22, a Bíblia ela vai nos mostrar Jairo se prostrando. E interessante é que às vezes a gente, pastora, a gente se acha autossuficiente, que a gente não vai se prostrar diante de situações e diante de pessoas. Só que Jairo ele era chefe da sinagoga e ele se prostra perante Jesus, que diante dos olhos dos judeus não era ninguém.
E ele se prostra perante aquele homem, Karina. E mediante essa atitude, vem a libertação na casa dele. Diante dessa atitude, a filha dele é liberta, é curada. Diante dessa atitude, um milagre acontece. Diante dessa atitude, a maior felicidade para um pai é ver que uma filha está desfalecendo, mas ela volta à vida. Diante dessa atitude, o maior milagre na vida daquele homem aconteceu. Cabe a nós hoje entendermos isso. Cabe a nós hoje compreendermos. Como eu falei antes, e eu torno a repetir, temos mais 3 semanas dessa campanha, mas que venhamos com o coração desprendido, para de fato receber a nossa libertação, para de fato quebrar maldições que existem dentro de nossas casas, para de fato quebrar maldições que possam estar no entorno das nossas famílias. Mas vai depender, não de Deus, porque Deus não vai fazer nada se nós não desejarmos. Deus não vai fazer nada se nós não dermos liberdade para Ele trabalhar. Deus não vai fazer nada se assim eu não desejar que Ele faça. Jesus, ele veio para libertar os presos. Só que se o preso, Rafael, quiser continuar dentro da cadeia e não quiser sair para o lado de fora, ninguém vai tirar ele de lá. Então, queridos, que possamos compreender isso, que possamos entender, e que nos próximos dias não venhamos sozinhos, mas que tragamos alguém para receber também de Deus aqui nesse lugar, para receber de Deus aquilo que nós estamos e vamos receber. Assim, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.